Eu sou o Fabrício, sou um Solution Architect aqui na Huawei Cloud, e esse serviço é um dos que a gente está com a missão de puxar um pouco mais o mercado, justamente no tópico, como vocês estão vendo aqui, né? Acelerando, suportando a questão da adoção da nuvem, né? E principalmente na questão de migração de data center, né? Onde você observa hoje, quando a gente fala até em data center, também pode pensar em algumas situações onde o cliente, o parceiro, tem aí um data room, ou tem alguma coisa menor, mas principalmente data center, onde você tem um volume até razoável e algumas questões por detrás, né? Você pegando ambiente mais antigo, e o Kion propriamente ele vem com o apelo de você fazer essa extensão do seu data center para a nuvem, principalmente preservando os seus endereços privados, né? Essa ideia é isso que eu vou explicar nesse vídeo aqui, tá? Então vamos lá. A Huawei Cloud ela fez um anúncio recentemente, né, que o serviço já estava disponível. Eu cheguei a testar o serviço, está disponível, falando aqui na região de São Paulo, falando na região do Chile. Então ele está pronto, está apto aí para vocês fazerem um teste, com todo o nosso apoio, com todo o nosso suporte para essa tecnologia, né? E o que é o Kion, né? Como você está vendo aqui, Keep Your Own Network, né? Então você está vendo aqui do seu lado esquerdo o seu data center, né? Então você está vendo aqui a segmentação que ele tem. Por exemplo, aqui o 6810, né? E do lado direito o 610, ou seja, você está fazendo uma extensão, né, do seu data center com uma nuvem, e aí você está fazendo a extensão do seu segmento de rede, das suas VLANs, e permitindo que seus workloads façam a comunicação entre essas duas entidades com o endereço original, né, com o endereço da sua subnet, do seu segmento existente, tá? Então vamos lá. Quando hoje em dia você pensa em conectividade, você está ligando aqui, no caso, na nossa ilustração, estou pegando aqui a Huawei Cloud, né? Mas se fosse até um outro departamento, ou até uma outra entidade, uma outra nuvem, não importa, né? Você vai estar conectando, que seja via VPN, ou seja via Direct Connect, não importa, você vai estar sempre falando de forma roteada, né? Quando eu falo de forma roteada, aqui você tem aqui o segmento 01, né? Barra 24, você tem o 2 barra 024, o segmento 10 barra 024, falando aqui com o segmento 530, o segmento 230 e o 1013. Isso falando aqui no endereçamento 10 ponto alguma coisa, né? Se fosse um 72 da mesma maneira, um 92 da mesma maneira. Ou seja, apesar de você ter isso absolutamente segmentado, eu tenho uma camada que faz a ligação entre as entidades, no caso o data center e aqui a nuvem, né? Mas sempre, claro, com segmentos de rede diferente, né? E o Kion ele vem com uma ideia de eu fazer uma extensão dessa subnet que você está vendo aqui para a nuvem, né? Então vou manter o endereçamento que você tem aqui e facilitando que determinados ambientes. Então, por exemplo, aqui eu tenho final um 7, um 8, né? E vamos supor que aqui você tenha um 10, um 15, não importa, e eles se comunicando e você não se preocupar muito em estar mudando seu endereçamento IP, né? Então, quando você fala isso, você tem algumas vantagens, que seja de adoção, migração, acelerar a jornada, muitas aplicações com amarrações com endereçamento IP. Então, são algumas vantagens que o serviço oferece, que é que eu vou decorrer um pouco aqui na apresentação, tá? Então, como você está vendo aqui, o Kion, o serviço do L2CG, como você está vendo, já está disponível, né? E uma das coisas muito importantes é que você viu essa conexão, que ela ainda é mandatória, né? Então, você tem o Direct Connect e o VPN, mas no data center, você tem que ter equipamentos, né? Suítes, geralmente que você tem uma camada de encapsulamento, né? Que é justamente a que vai permitir fazer essa abstração e essa comunicação over o Direct Connect ou via VPN. Então, estou falando aqui de um protocolo de encapsulamento, no nosso caso o VXLAN, que é o que eu vou explicar, né? Então, no passado, esses suítes aí tinha um preço até razoavelmente alto. Hoje em dia, um par de suíte aí é muito barato versus a vantagem do que ele traz. Então, isso aqui acho que é uma coisa que ela pode ser avaliado
de forma muito tranquilo e dá para, depende da situação, a gente fazer um end-to-end, fazer uma abordagem com vocês aí para ajudar na migração e fazer isso aqui de forma bem simples, bem trivial no dia a dia ou depois de implementado, né? E aqui trazendo, claro, uma referência de arquitetura. Como eu comentei, né, o ponto-chave é o switch, né, ou propriamente essa camada que você tem um privacy, ele fale VXLAN. Né? Então você está vendo aqui, eu estou mantendo endereçamento, por exemplo, aqui do que eu tenho desse segmento aqui, estou pegando aqui, tá vendo? 1/024 e eu estou trazendo para cá 1024, né? Então a intenção que eu tenha a comunicação existente, isso aqui não tenho absolutamente nada de mexida, então a forma hoje como a gente conecta as duas localidades ela é absolutamente igual. Porém, nessa camada, quando eu estou falando aqui no protocolo de encapsulamento, ele vai me permitir que eu faça a extensão das minhas subnets do lado esquerdo, data center, e eu mesmo, por exemplo, do lado direito. Então, observe o seguinte, aqui no meu caso eu fiz a extensão da 1.0, mas, por exemplo, eu não fiz da 2.0, né? Então, ele tem a 2.0, trabalha de forma independente, a 3.0 trabalha de forma independente, mas a 1.0, como você está vendo, eu fiz a extensão dela, tá? Então, por algum motivo, eu tenho aplicações que, por exemplo, né, eu trouxe a máquina 1.5, né, e ela vai falar aqui dentro do meu modelo com a minha da rede, com a máquina 1.6 localmente, dentro aqui desse segmento, mas se eu tiver que fazer alguma comunicação com a máquina 1.8, ele vai usar essa conectividade, essa conexão via VXLAN, para poder falar com a máquina 1.8 ou com a 1.7. Para efeito de comportamento da máquina em rede, é como se tivesse uma única entidade, então é a única subnet. Então ela como se ela nascesse ou iniciasse aqui e viesse até aqui, ou seja, né, eu só tenho essa bridge no meio, que aí a primeira pergunta que vem, pode vir de vocês, é quanto ela agrega em cima dessa camada de tempo, de latência, né? Então, claro, se eu tenho aqui uma conexão que ela tem 10, 15, 20, 30 milissegundos, naturalmente aqui de VPN, ela obviamente ela vai repassar, mas ela agrega muito pouco nos testes, na simulação que eu fiz, é quase que imperceptível quanto eu tenho de fazendo trazendo esse protocolo de encapsulamento, ele traz de latência no ambiente. Eu diria que se você hoje comunica dessa forma via VPN e está absolutamente aceitável, isso aqui é basicamente irrelevante olhando para essa perspectiva de uma camada adicional, né? E como é que funciona? E eu acho que isso é muito importante, né? Então, quando você sobe basicamente o VXLAN, é como se você tivesse, claro, quando você está dentro de uma rede normal, você tem seu IP, basicamente, e seu endereço MAC address. Então, dentro de um domínio IP, ele sabe que aquele endereçamento ele está dentro daquele segmento e ele vai fazer a busca dentro daquele segmento de rede. Aqui, claro, eu tenho uma questão do VXLAN ID, que ele agrega e ele vai saber, opa, esse endereço dentro de uma tabela de roteamento está aqui ou está do outro lado, e vice-versa. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Ou seja, então ele sabe que a máquina 7 quer falar com a 8, ela está dentro desse segmento. Porém, dentro dessa tabela de roteamento, ele vai saber que a máquina 5, dentro desse a VXLAN ID, está do outro lado. Então, quando ele tiver como falar com a máquina 5, ele vai pegar o túnel, ele vai para o outro lado, e assim como a máquina 6 ela precisa falar com a máquina 8, dentro dessa tabela local, ela vai fazer a volta para cá, tá? Então, do ponto de vista de funcionalidade, de aplicação, de máquina, não tem mudança alguma, não tem nenhuma diferença, né? É só mais aqui dando uma ilustração, tecnicamente, como é que funcionaria no dia a dia, né? E, claro, o essencial é realmente aqui realmente o serviço, né? Ou provavelmente um switch que possa fazer VXLAN, né? Tem essa funcionalidade para permitir essa comunicação com a nuvem, né? E aí entra um pouquinho mais em caso de uso, como eu comentei. Então vamos lá. Você imagina assim, porra, cara, qual cliente que ainda não tem, né? É legal quando você já pega um cliente que ele já é absolutamente cloud native, e você já tem serviços para grande escala, tudo muito organizado, tudo muito bem endereçado, mas ainda você tem muito monolítico, você tem muita aplicação ainda
com código escrito e ainda pinado, né, com endereçamento IP para trás, né? Então tá lá o código, você mudar o endereçamento IP é um problema, você não tem o owner disso aí, você não sabe ainda como mudar. E principalmente quando você vai falar e vai para a nuvem, você tem uma preocupação do que levar, né? Você pega um ambiente talvez com centenas de máquinas, tem que fazer mapeamento, aplicação por aplicação, para quando você fazer a jornada, ou até mesmo você vai entender que determinadas aplicações vão num estágio 2 ou 3 ou 4, mas tá bom, eu estou levando a máquina aqui numa onda de migração de número 1, eu não tenho impacto nas máquinas que ficou para trás, porque elas estão no mesmo segmento de rede, não mudei, não tem problema, eu consigo fazer uma jornada para a nuvem muito mais simples, né? E aí você começa a ter outras situações, né? Então vamos pegar aqui, imagina se você tem um cliente, ele tem lá o colocation dele, pô, o contrato já no limite, e ele precisa ter uma expansão desse ambiente, mas ele precisa, ou de novo, comprar mais rack, mais infraestrutura do provedor, ou ele mesmo fazer investimento upfront, ou muitas vezes é algo temporário, você precisa gerar um recurso temporário e você não vai ter alguma coisa lá, às vezes, como serviço dentro do colocation, né? E aí a nuvem, ela cai de forma correta, né? Porque você vai lá, consome, processa e devolve, né? Então você faz aqui, numa situação dessa, uma extensão do seu lado esquerdo, do seu data center com a nuvem. Você pode observar que eu nem marquei nada, quem é quem, porque você entra numa camada de abstração, é como se fosse uma única entidade, um único data center. Você fez essa extensão, né? Então, nessa ilustração, eu subi meu ambiente, vamos imaginar que fosse um ambiente para processar dados e gerar uma nova perspectiva de novo negócio, e aí dar uma visão mais executiva, vai rodar alguma coisa em Big Data, alguma coisa do tipo. Então, você vai, processa, quebra, volta, mas beleza, ele vai, traz os dados de um lado para o outro, tem a comunicação, e nesse caso, te permite fazer a adoção. Então, tá bom, cara, eu não vou mais investir do meu lado esquerdo, em data center, em comprar rack, em comprar dentro do meu contrato de colocation. Uma vez que eu fiz extensão, eu vou migrando meu workload de forma gradativa, né? E vai coexistindo. Então, eu migrei esse ambiente aqui, mas esse ambiente que está aqui, ele fala com esse outro aqui, não tem problema. Ah, migrei o segundo, mas ele ainda vai falando com o ambiente que está para trás, entendeu? Então, vai acelerar um pouco a sua jornada para a nuvem, né? Ou até esse que eu gosto bastante, no conceito onde as empresas, de novo, né, ela volta naquele mesmo conceito, pô, vou comprar de novo, né, CPU, memória disco, vou lá botar um investimento em máquina x86, vou botar em storage, ou que tem já rodando, eu tenho que fazer o upgrade disso aqui, porque já está batendo 3 anos. Então, você tem, né, de novo, investimento em CAPEX ou em OPEX, né? Então, aqui te permite fazer isso e, de novo, né, você vai permitir que o cara, ao invés de, claro, consumir do lado esquerdo aqui, comece a consumir do lado direito e você observa que é uma única entidade, né? E talvez isso aqui é o que eu acho que gera um bom apelo, né? Você imagina o seguinte, né? Você fala muito em você ter um site ou uma solução híbrida ou uma adoção de forma, olha, vou adotar um DR ou vou pensar em business continuity, né? Então você observa aqui, você tem uma aplicação que ela é absolutamente transacional, eu tenho a necessidade de repente de fazer uma extensão do lado para o outro e aqui por alguma razão eu tenho amarração. Você imagina daqui esse cara fala com N entidades, né? Entidades, pode ser banco, pode ser uma série de coisas, e você tem todo esse endereçamento pronto e não precisa, claro, mudar. Então, você faz uma extensão de um lado para o outro, e aqui você tem um mínimo de recursos, por exemplo, seja para replicar um banco ou alguma coisa, mas você está dentro do mesmo segmento de rede. Ou até uma situação, né, onde você vai estar fazendo de forma, por exemplo, você tem um load balance externo, fazendo um ativo, de um lado para o outro, entendeu? E aí pensando realmente em continuar esse negócio. Morreu aqui, esse lado está aqui, e novos projetos. Você já está aderindo aqui e está falando com o legado que está de um lado para o outro, entendeu? Então, acho que esse é o apelo da solução, te permite essas facilidades. Acho que é uma boa abordagem quando você tem data center e quer fazer essa jornada para a nuvem, né? Acho que é isso para falar do Caion. Agradeço e tem um time aqui de arquitetos, caso vocês precisem do nosso apoio, do nosso suporte. Estamos aqui para isso. Obrigado, tenham um bom dia.